Olá, boa noite, né, a todos. Obrigado, Júlia, pela apresentação, né, e agradeço, né, e muito, né, a, o convite, né, de estar participando, né, desse simpósio e curso introdutório, né, da Liga de Psicobiologia da Universidade Federal, né, do Triângulo Mineiro. Então, né, eu fui convidado, né, para falar de fisiologia do sono. O que é que a gente, né, pode entender da fisiologia do sono? Então, a primeira coisa que eu queria conversar com vocês, né, sobre a fisiologia do sono, né, é neste aspecto. Né? Eu vou aqui, antes, mudar aqui o meu ponteiro. Ok. Então, quando eu falo de fisiologia do sono, eu tenho que fazer essa pergunta sempre. Fisiologia de quem? Ou seja, eu estou falando do sono de quem? O sono de uma pessoa branca, idosa, o sono de um índio, o sono de uma pessoa negra, o sono de uma mulher indígena, o sono de uma mulher grávida, o sono de um bebê, né, japonês, de um bebê indígena. Por que eu digo isso? Porque, na verdade, quando nós falamos de fisiologia, né, do sono, a gente tem que fazer uma referência. E é claro, né, que aqui eu vou ter algumas referências. Por isso que eu vou começar, né, a mostrar, falar do sono para falar da vida. E aqui eu estou falando, né, eu estou apresentando que a nossa vida ela tem uma fase que para os seres humanos é mais ou menos, né, 2/3, um adulto, vigília, e 1/3 sono. Mas aí eu já queria destacar duas questões importantes. Primeiro que o sono ele está presente em diversas espécies. Né? Ele está presente, né, em animais, nos mamíferos, nos primatas, mamíferos, está presente nos vertebrados como todos, nos invertebrados, inclusive em alguns moluscos. Nós temos um comportamento, que é a redução da resposta aos estímulos ambientais, que sugere que aquele comportamento é análogo ao sono do ser humano. E é claro, quando a gente fala, né, do sono no humano, e aqui eu estou representando esta criança, e esta criança numa posição muito, né, estranha e diferente, porque, na verdade, essa posição eu jamais posso ficar agora como adulto. Se eu dormir numa posição como essa, eu vou precisar de 10 anos de fisioterapia para me recuperar das dores nas costas. Mas uma criança consegue fazer isso facilmente. E aí, quando a gente continua olhando a vida humana, né, esse diapositivo, o seu Naldo já mostrou na apresentação dele, e o que a gente vê aqui neste lado, a gente tem aqui a distribuição da totalidade da fase de vigília, da fase do sono, que nós chamamos sono REM, ou sono paradoxal, e da fase do sono de ondas lentas, ou sono não REM. Aqui eu tenho, né, o tempo, esse tempo aqui, essa linha de tempo, ela está descontinuada, ela não é contínua, aqui são as 2 primeiras semanas, os primeiros meses e os primeiros anos. E aqui eu tenho horas por dia. Quando nós nascemos, nós dormimos mais do que ficamos acordados. Quase que 20 horas das 24 horas nos primeiros dias, nós ficamos a dormir. E gradualmente nós vamos ficando mais tempo acordados. Como o próprio Sionaldo mostrou na aula dele, anteriormente, quando nós nascemos, o recém-nascido, ele tem um sono polifásico, ou seja, ele tem várias fases de sono e vigília ao longo das 24 horas. O recém-nascido, ele, né, dorme, acorda, chora, mama, volta a dormir. Isso no intervalo de aproximadamente a cada 4 horas.
né, passa 3 horas acordado, né, e mais ou menos 1 hora, né, chorando e amamentando. E é isto nos primeiros dias e gradualmente vai reduzindo a duração do sono e aumentando a duração da vigília, e também essa fase do sono ela vai se consolidando até que na fase adulta ela fica somente durante a noite. É claro que quando a gente olha isso, no primeiro ano de vida, este gráfico mostra claramente, aqui nós temos as semanas do nascimento, então cada linha dessa aqui tem aqui um dia, mas aqui são a terceira, a quarta semana para a gente poder ver, e aqui são as horas do dia. Vejam o seguinte, o que está em preto aqui neste gráfico é o sono, e o que está em branco é a vigília. O que a gente observa nessas primeiras semanas aqui é que não tem um padrão de 24 horas, um padrão que nós chamamos circadiano. É um padrão polifásico, é um padrão que o ritmo, eu tenho mais de um ciclo nas 24 horas, então, um ritmo ultradiano. Esse ritmo ele se torna cada vez mais, ele vai se ajustando ao ambiente natural e aproximadamente lá pelo aqui a 15ª, 16ª semana, que é aproximadamente o terceiro mês de vida, você tem uma consolidação da fase de vigília durante o dia e da fase do sono durante a noite para a criança no primeiro ano de vida. Este é um padrão típico do primeiro filho. Quando a gente tem o segundo, o terceiro filho, aí este amadurecimento ele ocorre de uma forma muito mais rápida. Mas o que é o sono propriamente dito? Eu gosto de dizer, utilizando as palavras do meu xará, o John Alan Robson, um neurocientista americano, já aposentado, mas ainda na atividade. E ele diz que o sono é um fenômeno no cérebro. Por que o sono é um fenômeno no cérebro? Porque a gente só consegue realmente determinar se alguém está dormindo se a gente estudar o que está acontecendo no cérebro. Por outro lado, ele diz que o sono é um fenômeno do cérebro, porque, na verdade, o sono é um fenômeno ativo, eu tenho estrutura, eu tenho neurônios aqui no cérebro que induz o sono. E, além disso, o sono é um fenômeno para o cérebro. Por que eu digo que o sono é um fenômeno para o cérebro? Quando eu tenho a privação do sono, a perda do sono, o que vai acontecer é que a gente tem uma redução da atividade cognitiva. Eu tenho uma diminuição da minha memória, minha capacidade de concentração, a minha habilidade psicomotora fica reduzida se eu fico privado de uma noite de sono. E isso é que faz a gente dizer que o sono ele é importante para as funções cerebrais. Então, quando eu falo de fisiologia, o que eu tenho que ver é o que é que mantém a gente na vigília, e o que é que nos mantém no sono. Então, essa balança, esses mecanismos, um indutor da vigília, o outro indutor do sono. Então, o que a gente tem aqui nessa figura, a pergunta nossa maior é o que é que nos mantém acordado e o que é que nos mantém dormindo. Nesta figura aqui, esta foto, é uma foto de uma oca, de uma casa indígena. Aqui nós temos 2 mulheres indígenas dormindo aqui em rede, e a grande questão que a gente quer entender é o que ocorre? Quais são os mecanismos que estão acontecendo, que estão mantendo essa mulher dormindo aqui dentro dessa rede? Eu mostro essa foto para mostrar as diferenças culturais. Enquanto que nós, não indígenas, homens brancos do Ocidente, nós temos um ambiente de dormir privado, das nossas habitações, que são os quartos, e temos também a nossa privação do nosso corpo, em que aqui eu estou mostrando exatamente que os indígenas, parte dos indígenas brasileiros, isso é uma foto de uma etnia indígena brasileira, ela não está nessa situação. Então, o que é que a gente quer ver? Qual é a atividade neural? O que é que está acontecendo aqui no nosso cérebro durante o sono? Então, basicamente, o diagrama de atividade neural é esse aqui. Desculpa. Então, aqui eu tenho uma representação de um eletrodo que eu coloco no couro cabeludo da pessoa. Esse eletrodo, então, ele está ligado a uma conexão que vai amplificar esse sinal. Eu necessito da amplificação porque eu tenho a pele, tenho o osso, tenho as meninges,
Tudo isso são elementos que dificultam, né, a passagem do campo elétrico. E o que eu quero ver é a atividade elétrica aqui no córtex. O córtex cerebral, ele é ativado principalmente via tálamo, né? O tálamo se projeta de uma forma difusa para o córtex e diretamente também o córtex, né, se projeta para o tálamo. O tálamo, ele é um mecanismo, ele é uma área de retransmissão da sensibilidade. Todas as áreas sensoriais promovem o que aqui? Eu tenho um mecanismo de transdução do sinal do ambiente, que é um sinal de massa ou energia, pode ser radiação eletromagnética, a luz, a vibração mecânica do ar, ou pode ser uma substância química dissolvida, né, no ar, que vai nos dar o olfato, ou uma substância química dissolvida, né, em líquido, que vai nos dar o sabor. Tudo isso é transformado, traduzido em sinal neural, vai para o tálamo, e do tálamo ativa o córtex. E o que eu quero dizer para vocês em primeira mão é que o sono, o que vai acontecer no córtex durante, né, uma noite de sono, ele é um fenômeno heterogêneo, não acontece só uma coisa. Então, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é como é que é o registro da atividade do córtex cerebral quando eu estou com o olho aberto. Então, eu tenho uma atividade neural do olho aberto, ela é decorrência, eu tenho luz, a luz aqui é traduzida em sinal neural na retina, vai até o núcleo geniculado do tálamo, e o tálamo vai, né, se projeta para o córtex visual. E eu vejo uma atividade de alta frequência e baixa amplitude. Isso aqui é um efeito externo, né? Essa atividade aqui é produzida em decorrência do estímulo luminoso, porque eu estou com o olho aberto. Porém, quando eu fecho o olho, então esse sinal neural aqui da luminosidade, ele não ocorre, não tem tradução, não tem ativação talâmica, mas eu tenho uma atividade, né, exclusivamente do córtex occipital. E olha a diferença dessa atividade elétrica aqui que eu estou registrando com o meu eletrodo lá no couro cabeludo, no córtex, na altura do córtex occipital, uma amplitude muito maior e uma frequência mais baixa. Essa frequência aqui ela é maior do que 20 Hz e esta frequência aqui é em torno de 10 Hz. Esta frequência aqui foi chamada inicialmente pelo Hans Berg, que foi o inventor do eletroencefalograma, né, de frequência alfa, e esta aqui, né, de frequência beta. E o que é que ocorre durante o sono? Na verdade, né, quando eu estou em vigília, eu vou ao registro da atividade elétrica, né, eu tenho que registrar várias coisas, não é só um eletrodo no córtex. E esse aqui eu tenho um conjunto de eletrodos. Aqui a gente tem, né, só chamando a atenção de vocês, para quem não conhece o eletroencefalograma, eu tenho uma letra e tenho um número. A letra significa região, frontal, F de frontal. O número significa, se é ímpar, significa que é a esquerda. Se é par, é a direita. O segundo elemento significa a área, né, que eu estou colocando, né, como, né, a referência. Então, eu coloquei um eletrodo em F3, na região frontal, né, esquerda, e aqui é a região auricular 2, então é a auricular direita. Aqui eu tenho a região frontal direita e fazendo, né, como o ponto, né, neutro, a aurícula direita. Aqui é a região central, e aqui a região occipital, e aqui é o registro da atividade ocular. Olha, o que a gente sabe é que toda atividade sensorial passa pelo tálamo, e do tálamo vai para o córtex. Parte dessa atividade sensibilidade também vai para o hipotálamo, e do hipotálamo vai para o córtex. E a gente tem uma ativação lá no tronco cerebral, essa ativação no tronco cerebral se produz positivamente para ativar o córtex, que é um sistema que eu vou comentar com mais detalhe, o sistema ativador reticular, né, ascendente. Quando eu vou olhar o sono, olha o que ocorre, muitas coisas. Então, imagina o seguinte, aqui eu tenho os eletrodos clássicos, frontal, esquerdo, direito, central, esquerdo, direito, occipital, né, esquerdo, direito, o eletrooculograma, ou seja, o movimento dos olhos, e o eletromiograma. Então, aqui eu tenho um indivíduo que está com os olhos fechados, então por isso que eu vejo um padrão alfa, que é predominante no occipital, mas que a gente vê nas outras áreas também. Aqui eu tenho, olha, o indivíduo está com o olho fechado, então tem um pequeno tremor ocular. Se vocês perceberem, se vocês fecharem os olhos agora, vão perceber
que o olho de vocês vai tremer um pouquinho. Então, é esse tremor que eu estou detectando. E aqui eu tenho muita atividade muscular. Olha, o que é que acontece aqui de uma hora para outra? Veja, o indivíduo está com o olho fechado, a atividade alfa desaparece e esse tremor ocular desaparece. Na hora que isso ocorre, nós dizemos que o indivíduo saiu da fase de vigília e entrou em sono. Então, aqui eu tenho certeza que o indivíduo iniciou o sono. Então, esse início do sono a gente chama de N1. É uma classificação determinada para a área clínica. Então, estágio N1. E esse estágio N1 é exatamente a perda da padrão alfa e a perda, né, dessa vibração que ocorre aqui no olho, né, enquanto ele está acordado. E aí, de uma hora para outra, começam a aparecer o que nós vamos chamar de grafoelementos, ou seja, elementos gráficos no eletroencefalograma. Essa onda bastante de alta amplitude positiva e negativa, que nós vamos chamar de complexo K. Essas ondas vão acontecer principalmente, né, aqui, né, na área, né, frontal e central, não raramente ocorre nas áreas occipitais. Além disso, ocorrem esses fenômenos aqui, logo depois, olha, aqui eu tenho um complexo K, uma deflexão positiva, negativa, e uma vibração. Isso aqui eu chamo de fuso. Logo que a gente vai ter em seguida, né, é um estágio de N3 em que essas ondas, é como se esses complexos K ficassem predominando na região frontal e na região, né, central. E aí, o que ocorre é que logo em seguida tem um outro estágio, então tem, ó, durante o sono, o estágio N1, N2, N3, e o estágio que nós chamamos de sono paradoxal ou sono REM, em que a atividade cortical parece com o indivíduo acordado, ele tem uma atividade muito, né, com alta frequência, mas baixa amplitude, mas tem esses padrões aqui que eu chamo de dente de serra, que parece, né, um serrote, e a gente vê os movimentos oculares rápidos que anteriormente a gente não observava aqui. Esses movimentos oculares é que dá exatamente esse nome de sono REM. Ó, então aqui eu tenho, só para em detalhe, a vigília de olhos fechados. Então, quando eu tenho olhos fechados, eu tenho uma diminuição aqui do estímulo sensorial, principalmente do estímulo em decorrência do estímulo visual, que é a nossa sensibilidade, né, de maior, né, ativação. Quando eu entro no estágio 1, o que é que ocorre? A atividade neural de olho fechado, né? Então, não tenho nenhuma ativação neural e nenhuma estimulação sensorial. E eu tenho esse padrão, né? Olha, quando eu tenho o N2, que vai ter o complexo K e os fusos, isso significa que em algum lugar está produzindo isso. E esses complexos K e o fuso, eles são decorrentes de uma ativação do circuito tálamo para o córtex, córtex, tálamo, né? Quando eu tenho aqui, né, o movimento dos rápidos dos olhos, eu vou ter exatamente uma diminuição dessa relação tálamo-córtex, e embora eu não tenha ativação aqui sensorial, mas eu vou ter neurônios que vão estar localizados lá no tronco cerebral, que eu vou chamar de formação reticular da ponte, e não do mesencéfalo, né, e que vai dessincronizar o córtex e promover os movimentos, né, oculares. Então, essa, né, é uma apresentação geral, sintética, do que ocorre, né? Esse aqui é os grupos de pesquisadores que trabalharam ao longo, né, do século passado, né, em pesquisas do sono. E eu gostaria de fazer uma contextualização histórica, porque parte do que nós sabemos, né, da neurofisiologia do sono, a gente aprendeu lá na época da gripe espanhola, lá no início do século passado, lá nos anos 20. Isso aqui são vários recortes de jornais brasileiros, inclusive aqui de Natal, né, falando, né, da gripe espanhola, né, quando teve na época aqui. Isso aqui é uma fábrica que foi transformada em enfermaria, que hoje nós chamamos de hospital de campanha, né, da gripe espanhola, que foi. E a questão é que os indivíduos eram contaminados pela gripe, pelo vírus, e aí eles desenvolveram uma doença, né, que foi chamada de encefalite letárgica. Essa encefalite letárgica acredita que matou quase que 40 milhões de pessoas.
Nós não chegamos ainda a esse número, né, com o Covid, nós já estamos, né, com mais de 1 milhão de pessoas mortas no mundo inteiro. Só no Brasil nós temos mais de 150 mil pessoas mortas. E aqui eu gostaria de deixar, né, meus pêsames, né, aos familiares, aos amigos dos 150 mil brasileiros, né, que perderam a vida, né, em decorrência do Covid-19 no nosso país. O que isso, inclusive, esses pacientes com encefalite letárgica, eles são, né, retratados aqui nesse filme, né, o Awakenings, né, que tem o Robert De Niro, né, e o Robin Williams, né, o Robin Williams como, né, representando o Oliver Sacks, né, um grande, né, neurologista, né, inglês, e o Robert De Niro como um paciente, né, que estava acometido de encefalite letárgica. O que a gente tinha desses pacientes é que alguns entravam em coma ou em estado de sono profundo constantemente, e outro grupo, né, era incapacitado de dormir, ficava com insônia. Então, um conseguia dormir e o outro não. E aí, esse grande, né, neuropatologista, né, da Universidade de Viena, o professor Konstantin von Econom, ele foi estudar esses pacientes. Claro, após os pacientes falecerem, ele foi fazer um estudo. E o que ele observou é que nesses pacientes que tinham dificuldade de se manter em vigília, né, eles tinham uma lesão característica, né, que era a morte de neurônios na região do hipotálamo, né, posterior e na formação reticular. E outros pacientes que ficavam incapacitados de dormir, com insônia crônica, tinha a morte dos neurônios no hipotálamo anterior e a área preótica no prosencéfalo basal. Então, seria exatamente aqui essa área, né, que a gente vê aqui, né, que seria representada mais ou menos aqui no córtex humano. Isso aqui é um desenho, né, de um cérebro de um gato. Então, essa área aqui seria, né, relacionada à indução, né, do sono, e essa aqui a responsável pela indução da vigília. Então, eu teria um centro indutor do sono e um centro indutor da vigília. Foi esse modelo neurobiológico que o Konstantin von Econom, né, propôs, né, lá nos anos 20. Posteriormente, o Giuseppe Morisi e o Horacio Mangu, um italiano, né, e um americano, eles foram estudar essa região da formação reticular. E aqui o que a gente tem é uma atividade neural de um gato que está anestesiado, mas ele está dormindo nesta fase, e a partir desse momento você tem uma ativação, né, com um eletrodo lá na formação reticular do gato. Na hora que você faz isso, o padrão elétrico aqui a área sensório-motora esquerda e direita do gato, ela muda drasticamente para uma fase como se fosse vigília. E aí, então, eles propuseram que esta área, né, provocava, né, ativação. E quando eu promovia lesão dessa área, né, o padrão do eletroencefalograma era muito semelhante ao sono. Então, né, eles vão falar e vão dar um nome que a formação reticular, né, a formação reticular rostral do tronco cerebral, né, que é lá na região mesencefálica, que estaria aqui nesta região, né, no mesencéfalo, e seria um sistema ativador reticular ascendente, porque ele sai daqui ascendente e vai ativar, né, o córtex cerebral. Né? E, então, né, isso foi super importante para a gente entender que tem esse sistema. Né? Então, o que eles mostraram, que quando eu estimulo a ativação, né, aqui na região mesencefálica, eu promovo a dessincronização. Quando eu estimulo o tálamo, eu promovo a sincronização, semelhante ao sono de ondas lentas, e aqui é semelhante à vigília. Então, a formação reticular, isso aqui é um desenho esquemático de um livro importante de neuroanatomia, né, do Broca, né, que ela é chamada formação reticular, porque na época, quando eu olhava, né, no microscópio óptico, eu via isso aqui, um neurônio com um axônio gigante formando, né, retículos. E aí o que se foi feito? Esse diagrama aqui eu mostro como é que a gente faz estudo para saber a localização, a conexão de uma área para outra. Então, veja, aqui eu tenho uma sinapse, eu tenho aqui a terminação do axônio e aqui eu tenho os dendritos. Então, o que eu faço é injetar, eu coloco um eletrodo, né, uma pequena cânula dentro do cérebro da região que eu quero e libero uma substância que aqui está representada. Olha, a terminação aqui desses axônios
eles podem captar essas moléculas, são moléculas que eu posso depois identificar, e pode ter um transporte retrógrado. E essas moléculas depois serem paradas aqui, ficarem, né, no final localizadas nesta região, que é a região do corpo da célula. Então, se eu injetei aqui e depois de alguns dias, né, eu detecto ela presente no corpo dessa célula, eu sei, então, qual é a região. Então, eu posso dizer que está de uma área para outra, que existe essa conexão. Aqui é diferente, eu coloco, né, o traçador é captado pela célula e vem para cá, ou captado aqui e vem para cá. Então, nesse sentido, é retrógrado e aqui anterógrado. Então, o que a Barbara Jones, lá nos anos 80, fez foi identificar que na formação reticular, sabendo que aqui eu tinha neurônios, que o neurotransmissor era acetilcolina, e colocar traçadores nesses núcleos aqui, pendúculo pontino, o núcleo dorsal lateral, né, a região parabraquial, né, o núcleo cuneiforme e o colículo inferior. E ver para onde se projetaram. Primeira coisa que ele observou é que aqui na região parabraquial, aqui, quando ele colocava, né, o traçador aqui, esse traçador ele se deslocava até o tálamo. E nós sabíamos já que aqui da região da linha média e do núcleos intralaminares se projetavam o córtex de uma forma difusa. Aqui é a acetilcolina, aqui é o glutamato. Né? Esses neurônios usam como neurotransmissor o glutamato. Então, isso aqui é excitatório, isso aqui também é excitatório. Então, eu sei que se eu estimular esse neurônio, eu vou ativar o córtex, porque eu vou liberar aqui no córtex o glutamato. Por outro lado, né, esses mesmos neurônios, eles se projetavam lá para a região do prosencéfalo basal e do prosencéfalo basal, né, para o córtex. Então, eu digo que esta é uma via dorsal e aqui é uma via ventral, ambas ativando o córtex. E aí seria mais ou menos isso aqui, olha. Eu tenho lá no mesencéfalo esses neurônios se projetam aqui para o prosencéfalo basal, e do prosencéfalo basal se projetam de uma forma difusa para o córtex, para toda a região cortical. Região frontal, central, né, medial, temporal, né, até occipital. E se eu estimulo isso aqui, eu ativo tudo. Então, isso aqui faz parte do sistema ativador reticular ascendente. Aí, o que se foi encontrado posteriormente é que lá no hipotálamo, primeiro no hipotálamo posterior, né, na região túbero-mamilar, que tem como neurotransmissor a histamina, e esses neurônios se projetam difusamente para o córtex, ativando o córtex. Além disso, no hipotálamo lateral, tem esses neurônios que o neurotransmissor é a orexina, que se projetam difusamente para o córtex. Então, eu tenho essa via aqui da formação reticular, que vem lá do mesencéfalo, né, para o córtex, e tenho essa outra via que sai lá do hipotálamo, né, da região posterior e do hipotálamo lateral, que também ativa o córtex. Aqui é o sistema de orexina, né, ele é poucos neurônios localizados aqui na região do hipotálamo lateral, mas que se projetam difusamente para o córtex e também para a região, né, posterior. O sistema estaminérgico está aqui, né, então tem aqui no hipotálamo, né, lá na região, né, tuberomamilar, também se projetando difusamente aqui para o córtex, também se projeta para os núcleos da formação reticular. Então, eu tenho, da formação reticular, o componente dorsal e o ventral, aqui o que eu vou chamar o componente, né, dorsal e o componente ventral. Né? E, além disso, eu tenho um sistema de orexina. E esse sistema de orexina ele foi descoberto no início desse século, do final do século passado para o início desse século. E ele está relacionado com uma doença que nós chamamos de narcolepsia, que é o sujeito tem, né, ataques, né, de sono. Né? Aqui está representado com esse cão, o Doberman, porque o Doberman, né, é uma raça de cão que tem facilmente narcolepsia. Então, o que a gente tem aqui é que, além de ativar o córtex, esses neurônios, eles inibem a indução do sono. Então, se eu tenho deficiência de neurônios de orexina, ou deficiência da produção do seu neurotransmissor, da orexina, ou deficiência do receptor de orexina, o que vai acontecer é que toda vez que eu tiver um estímulo emocional, eu tenho um ataque de sono, e eu entro diretamente no sono paradoxal. E é por isso que a gente chama de narcolepsia. Narco, sono, lepse, né, um ataque. Então, atividades neurais
na verdade, ela ocorre de uma forma diferente, né, em diversas áreas. Então, eu tenho aqui, né, diversos, né, grupos de neurotransmissores. No núcleo da RAF, aqui eu tenho a serotonina, eu tenho aqui a acetilcolina, eu tenho a noradrenalina, aqui no lóculo cerúleus, né, eu tenho aqui a dopamina, né, lá na área tegmental ventral, eu tenho a hipocretina ou orexina, tá? Eu tenho aqui a acetilcolina. Então, são vários neurotransmissores, né, envolvidos, né, na ativação, na nossa manutenção da vigília. Mas uma coisa importante saber, quem são os neurônios envolvidos nisso? Aqui essa figura, eu quero mostrar um diagrama de vocês, é o seguinte, isso aqui é uma figura representando um experimento de rato, em que eu vou lá e coloco um eletrodo, né, eu vou marcar aqui as regiões e posso colocar eletrodos em várias regiões. E esses eletrodos eu vou captar a atividade do neurônio, lá profundamente, do neurônio, inclusive eu posso captar de um neurônio individual. Então, eu quero saber, assim, bem, como é que esses neurônios funcionam ao longo dos diferentes estágios do sono. Lá do sono de ondas lentas, do sono REM e da vigília. Né? Então, quando eu coloco aqui um conjunto de eletrodos, isso aqui é um que a gente chama de capacete, eu fiz a cirurgia, implantei eletrodos em várias regiões. E aí eu vou ver o que ocorre. Eu vou registrar aqui a atividade elétrica, né, encefalográfica do olho, né, aqui do núcleo geniculado lateral, atividade muscular e de vários neurônios. Esse neurônio córtico talâmico e esses outros neurônios aqui. Então, isso aqui é na vigília. Então, vejam, isso aqui é quando o animal está vigil, acordado, né? E aí, o que a gente vê? Quando o animal entra, né, em sono de ondas lentas, a gente já vê uma diferença, não é idêntico esse padrão aqui desse. Olha, né, e aqui é quando o animal, né, entra, né, em sono REM, que também não é idêntico a esse, nem esse. O que a gente observa? Ó, que este neurônio aqui, ele, a cada tracinho desse é um potencial de ação. Então, é como se eu estivesse ouvindo. Tec, 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 tec. Quando o animal dorme, aí já fica tec, 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 tec. E quando o animal dorme, está em sono de ondas lentas, quando o animal está em sono REM, esse neurônio está silenciado. Ele não tem nenhum disparo de potencial de ação. Então, eu digo que esse é um neurônio REM off, porque ele está desligado durante o sono REM. Já eu tenho esse outro neurônio aqui, olha, que se eu for ver a atividade dele durante a vigília, tec, 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 tec. Agora, se eu for ver como é que ele está ativo durante, né, o sono de ondas lentas, que aqui eu vou representar pelo som, vai. A gente faz isso, né, quando a gente está estudando os neurônios. A gente põe lá para ver tanta atividade no osciloscópio, mas a gente para ouvir o som. E aqui, durante o sono de ondas do sono REM, ele faz tec, 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 tec. Tá? Então, esse neurônio, ele é chamado neurônio não REM, porque é no sono de ondas lentas, o sono não REM, on. Ou seja, ele está ligado, hiperativo, durante o sono de ondas lentas. Então, já percebe que eu tenho um neurônio aqui que não ativa durante o sono REM e um neurônio que ativa muito durante o sono de ondas lentas. Né? Aqui eu tenho uma outra representação, o eletromiograma, o eletroencefalograma, certo? E aqui é o disparo da atividade neuronal. Lá no lóculo cerúleo, é um neurônio, né, que o neurotransmissor é a noradrenalina. Então, veja, ele é ativo após, né, ou seja, antes do início da vigília. Então, o animal aqui estava no sono paradoxal, no sono REM. Então, aqui o eletromiograma dele estava totalmente em atonia muscular. Aqui a atividade cortical. Veja, ele acordou bem aqui, né? Eu tenho atividade aqui. Mas na hora que ele muda aqui a atividade eletroencefalográfica, ele já começou a disparar. Veja que aqui esse neurônio não disparava, estava em silêncio. Né? Aí, quando chegou bem aqui, tec, 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 porque o animal acordou. Então, esse neurônio, ele é um neurônio ativo durante a vigília e ele começa a ser ativado exatamente quando o animal está em vigília. Já esse outro neurônio, que é o neurônio estaminérgico, lá do núcleo tuberomamilar, certo? Ele vai ser ativo só após a vigília. Eletromiograma, sono paradoxal, aqui ele acorda. O eletroencefalograma,
aqui, sono paradoxal, ele acordou bem aqui. Mas veja que eu tenho um delay, ele tem um atraso. Ele acordou, mas ele não está ativo. Ele só vai ser ativo com um tempo posterior. Um tempo de aproximadamente 3 segundos após despertar, é que esse neurônio começa a tec, 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 tec. Então, olha, este é um grupo de neurônios que automaticamente, após o despertar, ele é ativado. Esse demora um pouquinho. Por quê? Porque provavelmente ele está sendo ativado lá pelos neurônios do mesencéfalo. A outra questão que eu queria chamar a atenção é esse neurônio aqui, ó. Então, veja que aqui, durante a vigília, ele, ó, tec, 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 durante o sono de ondas lentas, tec, 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 durante o sono REM, trrr. Então, é um neurônio que ele é hiperativado durante o sono de sono REM ou sono paradoxal. Por isso que ele é chamado de REM-ON. É um neurônio ativo durante. Então, eu tenho neurônios ativos só na vigília, eu tenho neurônios que só são ativados durante a vigília, eu tenho neurônios que só são ativados durante o sono de ondas lentas, e eu tenho neurônios que só são ativados durante o sono paradoxal. Veja, isso mostra, né, essa complexidade, essa heterogeneidade da atividade, né, cerebral no córtex nosso durante o nosso sono. O sono ele não é um fenômeno homogêneo, ele é um fenômeno, né, heterogêneo. Né? Além disso, eu tenho aqui uma coisa que nós vamos chamar de ondas PGO, que é ponte genículo-occipital, que, veja, esses neurônios aqui, eles estão ativos sincronicamente e estão ativando lá, inclusive, né, o núcleo geniculado, né, lateral, que é o núcleo relacionado com a visão, que é uma ativação do córtex visual, e essa ativação não é feita a partir do estímulo da retina, né, para o tálamo, né, e do tálamo, né, para o núcleo geniculado lateral e o córtex occipital. Na verdade, quem ativa o núcleo geniculado lateral são neurônios localizados lá no tronco cerebral. Então, eu tenho o sistema hoje, que eu chamo o sistema ativador reticular ascendente, que são esses neurônios localizados lá no mesencéfalo. Ele é ampliado. Ele é ampliado por quê? Porque além desses neurônios, desses núcleos neuronais do mesencéfalo, que formam o sistema ativador reticular ascendente, eu tenho também os 2 grupos de neurônios localizados no hipotálamo lateral e no hipotálamo, né, posterior. Então, a gente tem todo esse sistema de manutenção da vigília. E aí, o que é que a gente tem? Um sistema que é um sistema de ativação. Aqui, esses neurônios todos, quando eles são ativados, eles vão ativar o córtex. Não só ativam o córtex, mas também, né, veja que aqui os neurônios do hipotálamo posterior, eles se projetam para o próprio mesencéfalo, ativando os neurônios da formação reticular ascendente. Mas eu tenho os neurônios que vão induzir o sono. Quem são esses neurônios? São os neurônios localizados no hipotálamo, na área anterior do hipotálamo, lá no núcleo, né, ventrolateral preóptico, né? Então, aqui é a área preóptica, porque está acima do quiasma óptico. Então, esses neurônios são neurônios que vão inibir estes neurônios aqui da formação reticular. A inibição desses neurônios faz com que o indivíduo entre em sono. Veja, uma coisa interessante é que o neurotransmissor desses neurônios, né, alguns deles têm como neurotransmissor a adenosina. A adenosina é uma molécula que faz parte do ATP, que é o trifosfato de adenosina. Então, você vai perdendo o fosfato para gerar energia. Então, enquanto o neurônio está trabalhando, ele vai perdendo o fosfato e depois ele fica só com a adenosina. Só com a adenosina. A adenosina é uma molécula de ribose, né? Então, essa molécula, né, e a adenina, né, as 2 moléculas juntas fazem isso, e aí eu tenho, né, vai sendo acumulado nos neurônios. Esse acúmulo, o neurônio guarda isso em vesícula sináptica e vai utilizar a liberação desses como um neurotransmissor. Então, a adenosina vai ser o neurotransmissor e ela vai ser o neurotransmissor que vai ajudar a induzir o sono. Então, eu tenho receptores para adenosina, né, pós-sináptico. E esses receptores que são, né, bloqueados pela cafeína. A cafeína é uma molécula que se liga a esses receptores, né, impedindo com que a adenosina se ligue a ele e promova a inibição dos neurônios da formação reticular. Né?
Então, isso aqui é a formação, né, que aqui promove o início do sono não REM ou sono de ondas lentas. Mas o que eu tenho aqui é que eu vou ter lá no tronco cerebral, não na formação reticular mesencefálica, mas mais embaixo, na formação reticular contínua, um conjunto de neurônios, e esses neurônios eles vão ativar o córtex, promovendo, né, que você tem primeiro aqui a vigília, da vigília você sai para o sono de ondas lentas, e depois do sono de ondas lentas, durante o sono de ondas lentas, esses neurônios da formação reticular contínua ativam o córtex. E aí você entra em sono REM. E inibe a atividade motora. Você tem atonia muscular. Certo? Então, o que a gente vai ter claramente é que durante a vigília, eu tenho uma grande ativação das monaminas, ou seja, da liberação das monaminas, dopamina, acetilcolina, noradrenalina, serotonina. Durante o sono REM, essas monaminas estão do sono não REM, desculpe, do sono de ondas lentas. A ativação desse circuito de monaminas ela é menor, muito reduzida, e durante o sono REM ela é bastante reduzida. Aqui, com exceção de alguns circuitos dopaminérgicos, né, e de serotonina, eles podem estar ativos aqui nessa área. Mas só os circuitos, né, dopaminérgicos que estão relacionados, né, mesolímbico, e não os mesocorticais. Os circuitos mesocorticais estão inibidos, mas os mesolímbicos estão ativos. Que é por isso que nós acabamos tendo aqui, nesta fase de sono, a geração daquilo que nós chamamos de atividade onírica, né? E essa atividade onírica gera os sonhos, e é por isso que os sonhos têm muito a ver com nossos desejos, porque esses circuitos mesolímbicos, né, essa dopamina mesolímbica, que vai promover isso. E é por isso que a gente tem, né, os sonhos, que são alucinações. Um indivíduo que é esquizofrênico, quando ele entra, né, em crise e tem sintomas positivos, né, vai ter, por exemplo, né, alucinações durante o dia, é porque ele tem uma hiperativação desses circuitos mesolímbicos. Né? Amanhã, provavelmente, o professor Sérgio Arturo vai discutir um pouco sobre esses circuitos. E aí, então, como síntese, né, o que é que a gente tem? Quem é os indutores da vigília? O sistema ativador reticular ascendente, as aminas, né, biogênicas. Acetilcolina, dopamina, noradrenalina, serotonina, o hipotálamo posterior com a histamina, o hipotálamo lateral com a orexina. Então, veja, eu tenho vários circuitos. Cada circuito desse é importante para nos manter em vigília. Um nos dá mais atenção, um nos dá mais conteúdo emocional, um dá mais capacidade de tomada de decisão, etc. Mas a gente precisa de vários. Não é só um. Veja, só aqui a gente está mostrando 5. Tem alguns outros que eu não estou detalhando aqui. Já para induzir o sono, isso aqui é um animal, isso aqui é um rato, né? Ele está enrolado sobre si mesmo, porque ele está durante o sono paradoxal, para não perder temperatura. Isso, o sono, né, ele vai ser induzido pela ativação do hipotálamo anterior, pelo circuito tálamo-cortical e pela formação reticular contínua. Aqui nós estamos falando de formação reticular mesencefálica e aqui de hipotálamo, né, posterior e lateral. Aqui é hipotálamo anterior, tálamo córtex e formação reticular contínua. Tá? Então, para a gente concluir, né, eu queria finalizar, para a gente ser bastante sintético, deixar essa informação para vocês. Né? O ciclo sono e vigília, ele faz parte de todas as fases de nossa vida, e isto, é claro, que significa que o mesmo tem uma grande importância funcional. Desta forma, devemos buscar sempre manter uma regularidade do ciclo sono e vigília, e é claro que temos que respeitar as nossas diferenças individuais, porque não somos todos iguais, e, é claro, a nossa idade, porque cada idade nós temos, né, um padrão do ciclo sono e vigília diferente. Né? Nós temos diferentes necessidades de sono durante, né, a nossa vida. Isso vai mudando. Obrigado, né, e eu fico à disposição, né, para, né, as perguntas que tiverem, né, aqui. Obrigado.